Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Há não muito tempo eu preguei sobre esta passagem, mas eu vou tornar ao texto novamente. Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo 9, versículos de números 2 e 3. Diz assim, Daniel 9, 2 e 3: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Podeis assentar. É interessante, irmãos, que a palavra Bíblia significa livros, uma coletânea, um conjunto de livros. E nós imaginamos que hoje nós já temos completada o cânon completo, e por isso temos a grande recomendação de lê-la. Mas enquanto ela estava sendo escrita, o que já havia sido escrito devia já ser lido devocionalmente, constantemente, de maneira que nós encontramos pessoas que foram inspiradas por Deus para escreverem livros na Bíblia, falando de outras partes da Bíblia que eles já liam. A lei de Moisés é sempre citada pelos profetas. Deus disse a Josué que nunca deveria se apartar dele o livro da lei. É dito lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que quando houvesse em Israel um rei, ele deveria ter um exemplar da lei para que pudesse lê-la e não se apartar dela. Davi, no Salmo 1, fala: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor, de dia, de noite. Ele, portanto, faz alusão à lei de Moisés, já escrita. Na época do profeta Daniel, não apenas havia a lei de Moisés já escrita, mas livros já escritos por outros profetas. E Daniel os lia. É interessante que um grupo de pessoas jovens, entre as quais estava Daniel, quando a Babilônia derrotou Judá, foram levadas essas crianças, esses jovens, para a Babilônia, entre tantos que foram também levados. Mas esses jovens, entre os quais estava Daniel, foram levados dentro de uma condição melhor. Foram para o palácio, porque eles eram vistos como promissores para serem sábios. Tinham talentos, tinham formação, tinham indicativos de que poderiam ser úteis ao reino da Babilônia. E de fato, Daniel interpretou o sonho do rei, livrando inclusive muitos outros da morte, porque o rei dizia que se alguém não dissesse qual teria sido o seu sonho e o interpretasse dentre os sábios, seria morto, e todos seriam mortos se ninguém soubesse. Mas Daniel rogou a Deus, teve esclarecimento e interpretou, disse qual era o sonho do rei, interpretou e livrou a todos. Ele, juntamente com os seus 3 amigos, tiveram um papel importante no reino da Babilônia. Os seus 3 amigos, inclusive, enfrentaram o rei cara a cara, quando estes
este havia prescrito que se dobrassem diante de uma estátua de representação cívica, mas eles não o fizeram. E disseram ao rei que a explicação para eles não terem se dobrado diante da estátua não era da competência dele inquirir. Eles disseram: esse negócio é conosco. Reivindicaram o espaço de sua fé como um espaço intocável, onde a autoridade secular não deveria ter agência. Foram lançados numa fornalha de fogo, livrados pela mão de Deus. E o rei, espantado com tudo que vira, estabeleceu, foi um decreto que homenageava o Deus daqueles jovens, o Deus verdadeiro. Nós também tivemos Daniel dizer, com elegância, mas com clareza ao rei, que ele iria ter uma experiência pela qual perderia a sanidade e agiria como um louco, ficaria entre as feras. E assim aconteceu. Mas Daniel também disse que se o rei reconhecesse a soberania de Deus, sua lucidez voltaria. E mesmo tendo ele se degradado naquele ponto, lhe vinham momentos de lucidez. Eram esses momentos a oportunidade para ele abandonar a sua arrogância e reconhecer que Deus era sobre tudo e todos. E quando ele reconheceu e adorou a Deus, ele foi livrado daquele estado em que se encontrava. Daniel anunciou a queda da Babilônia aos que abusivamente pegavam os utensílios do templo de Salomão, que haviam sido levados para lá, e os usavam em banquete profano. E houve uma visão que Daniel interpretou, e assim anunciou que eles teriam julgamento, e a Babilônia sucumbiu ante o Império Medo-Persa. E durante o Império Medo-Persa, Daniel também foi desafiado por um decreto que dissera que por um mês ninguém poderia dirigir prece ao seu Deus, mas todos os pedidos deveriam ser endereçados à autoridade secular. Daniel poderia ter orado silenciosamente, poderia ter orado em secreto, poderia ter orado no seu quarto fechado, mas ele orou de janelas abertas, como fazia, para que todos pudessem ver. Porque à semelhança de seus 3 amigos, ele entendia que o rei não tinha jurisdição sobre os espaços de sua convicção. E ali, meus amados irmãos, ele foi visto e lançado por conta disso na cova dos leões. O próprio rei não queria que aquilo se desse. Tentou de tudo, mas não podia mais voltar atrás. O decreto que fizera. E no Império Medo-Persa estava lá agora Daniel mais uma vez, numa situação de confronto. Ele, lançado à cova dos leões, foi guardado por Deus através de um anjo. E saído de lá, foi novamente reconhecido, não apenas como um servo de Deus, mas o Deus verdadeiro a quem ele servia foi reconhecido pela autoridade secular. Daniel é um exemplo de fidelidade, de coragem. Ele e os seus 3 amigos, vivendo em lugar estranho, não renunciaram suas convicções, servindo ao reino em que se encontravam. Eles não permitiram que esse reino avançasse sobre aquilo que era apenas relacionado a eles e Deus. Ele pronunciou juízos sobre esses reinos e o fez com coragem. É interessante, irmãos, que Jeremias, no tempo em que viveu, foi tido como antipatriota, porque Jeremias disse ao povo que o povo iria cair diante da Babilônia, que o povo de Israel não iria resistir ao avanço do reino babilônico. Os falsos profetas apareciam dizendo coisas otimistas: nós vamos vencer, nós vamos enfrentar, vai dar certo. Jeremias dizia: não,
O povo tem pecado, desobedecido. E a Babilônia vem sobre nós como um juízo de Deus. E de certa maneira desanimava o povo, foi hostilizado, perseguido pelos seus, tido como traidor. E o povo foi derrotado pela Babilônia, teve ainda uma chance de viver numa situação melhor sob a Babilônia. Jeremias disse: se aquietem, aceitem, como quem diz, espere o momento de Deus, agora vocês estão sob juízo. Mas eles mais uma vez se movimentaram para afrontar a Babilônia e então sofreram uma invasão muito maior da Babilônia, uma opressão muito maior da Babilônia. Mas Jeremias, que profetizou para Israel, e esse juízo já profetizava também o juízo sobre a Babilônia. Ao mesmo tempo que dizia que a nação não venceria a Babilônia, porque tinha pecado, ele já dizia que a Babilônia, embora sendo um instrumento do juízo de Deus, por vir contra Israel por vontade própria, e por fazer toda uma profanação, levando os utensílios do templo, que aquela nação também iria brevemente ser julgada. A situação de Jeremias, portanto, era de alguém que não teria, de certa maneira, afinidade com nenhum dos lados. E Daniel, irmãos, embora vivendo em reinos estranhos, na Babilônia, no Império Medo-Persa, quando a Babilônia esteve sob o domínio desse império, ele estava lá e logo já não era mais a Babilônia, o lugar, embora fosse o mesmo nome, mas estava sob a égide do Império Medo-Persa. Ele esteve sob os dois impérios, o da Babilônia e o Medo-Persa, embora na mesma região. Daniel, estando sob esses reinos, profetizou juízo sobre esses reinos. Profetizou juízo sobre os reinos que viriam depois dele, a Grécia e Roma. Profetizou também a reabilitação da nação de Israel, como Jeremias, que ao mesmo tempo denunciava os pecados da nação, mas dizia que quando a nação se arrependesse, seria restaurada e seus inimigos é que seriam confundidos. Estes homens, irmãos, eram homens de coragem, eram homens que falavam coisas difíceis de se dizer a autoridades hostis, mas estavam prontos para servir a Deus. E como eu disse, os que vinham depois liam os livros dos que já tinham estado antes e que haviam deixado esses livros como legado. Um verdadeiro crente atenta para as Escrituras, lê as Escrituras. E é o que nós vemos aqui, Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ou seja, ele estava lendo as Escrituras, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, portanto, entre os livros ele estava lendo o do profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Note, Daniel lia os livros procurando entender o que é que se passava. Ele queria discernir os tempos. Ele queria entender o mundo em que estava vivendo, a situação em que se encontrava, para que ele pudesse saber que atitude tomar. Era uma leitura da Bíblia contemporizadora, não no sentido de deturpá-la para adequá-la aos valores de seu tempo, mas era uma interpretação da Bíblia para saber o que fazer naquela hora, como entender o que estava acontecendo naquele tempo. Ele possivelmente leu, está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, onde fala a partir do versículo de número 9, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viria contra o povo eleito, a terra ficaria deserta, e então, em Jeremias 25:12, diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus,
farei deles ruínas perpétuas. Então Jeremias anunciou que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viria contra Israel, iria arrasar a terra, iria subjugar o povo de Deus, e disse que o tempo deste cativeiro seria de 70 anos, e que depois disso seria visitada a Babilônia, para ela própria também receber castigo pela sua iniquidade. Na verdade, meus irmãos, a terra, segundo a lei de Moisés, deveria ter, depois de 6 anos de cultivo e plantio, 1 ano de descanso. Era o sábado anual da terra. Interessante como Deus ensinava ao povo, que mais tarde ficou melhor conhecido, que a terra demasiadamente explorada, ela perde a sua fertilidade. Então havia 1 ano de descanso para a terra. O povo de Israel não havia cumprido essa orientação divina, e acumularam-se 70 anos sabáticos, que não haviam sido realizados conforme a lei. E foi exatamente o tempo designado para a nação de Israel sofrer no cativeiro. Daniel leu isso para que pudesse entender o que estava acontecendo. Mas o texto aqui de Daniel não diz que ele leu apenas o livro do profeta Jeremias, ele leu livros do plural. Ele leu a lei de Moisés, para entender por que o castigo fora aquele de o povo ser levado cativo. Lá no versículo de número 13, Daniel diz assim, como está escrito na lei de Moisés, ele diz isso claramente aqui, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, e para nos aplicarmos a tua verdade. Note, ele está dizendo 2 coisas. Aconteceu-nos o que foi dito pela lei de Moisés, que aconteceria se fizéssemos o que fizemos. Mas a mesma lei diz que Deus iria reabilitar o povo, se o povo se arrependesse e clamasse. E ele está dizendo, e nós não estamos clamando, como manda a lei. Veja o que diz a lei de Moisés, lá no livro de Levítico, capítulo de número 26. Deus diz assim, a partir do verso de número 33, e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra afogará nos seus sábados. Olha, Deus está dizendo que eles iriam sofrer isso por não terem guardado os sábados anuais. A terra vai então ter o descanso que vocês não deram. Então a terra afogará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Que coisa curiosa, irmãos, muito antes de o povo vivenciar isso, Moisés já havia dito. E aí é dito a partir do versículo de número 39, aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então, é aqui que Daniel diz que eles não haviam feito isso. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Como também eles andaram contrariamente comigo, eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei,
e da terra me lembrarei. Ou seja, se eles se humilharem, Deus está dizendo: eu vou me lembrar das minhas promessas para com a nação. O que é que eu quero destacar aqui, irmãos? É que Daniel leu a Bíblia para entender o seu tempo. É interessante que Daniel vai falar de coisas para o futuro. Ele vai ter revelações de Deus para coisas que ainda iriam acontecer depois dele. Isso não serviria imediatamente a Daniel para ele saber como se conduzir. Isso serviria para nós que vivemos em tempos em que aquilo que Daniel disse em parte se cumpriu e em parte está se cumprindo. O que Daniel disse e escreveu foi para a nossa leitura. Lá em Daniel 12:4 diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Essa ideia de selar o livro quer dizer, esse livro não vai ser compreendido agora. Fica selado até coisas acontecerem, que vai ser o momento dele ser desselado, compreendido. Daniel falou para nós. E é interessante que logo depois que ele entende o que está acontecendo pela leitura do profeta Jeremias, lá no verso 20 do capítulo 9, ele vai ter a revelação das 70 semanas, onde ele vai saber sobre a restauração do povo à sua terra. Na época de Ciro, ele vai saber que o povo vai retornar à sua terra e muitas coisas vão acontecer. O Império Romano iria surgir, ele vai anunciar coisas sobre o anticristo. Ele vai falar para nós, para que nós possamos ler e entender o que já está ao nosso redor. Mas ele discerniu o seu tempo, não porque Deus simplesmente revelou a ele o seu tempo. Ele entendeu o seu tempo lendo a profecia que já estava escrita de Jeremias, lendo o livro de Levítico, lendo o livro da lei. Daniel, portanto, era um leitor assíduo da palavra, mas eu quero destacar isso: ele lia a palavra para entender o seu tempo. E eu posso até dizer de outra maneira, ele lia o seu tempo através da palavra. Nós temos que aprender a ler, irmãos, o nosso tempo através da palavra. Nós temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente, não pelo nosso juízo, a nossa opinião, as notícias da televisão, mas nós temos que aprender a ler o que está acontecendo no mundo através da palavra. Daniel não quis ler apenas sobre os acontecimentos passados, narrados na Bíblia. Ele quis entender o seu tempo, ele quis pela Escritura discernir o seu tempo. Ele leu Levítico não apenas como um livro histórico lá de Moisés, que entregou esse livro ao povo. Ele leu Levítico para entender porque o povo tinha sido levado cativo. Ele leu Jeremias para entender. Nós temos que começar a ler a Bíblia dessa forma. Há uma coisa acontecendo nos nossos dias que muito me preocupa, irmãos. Às vezes nós temos os nossos filhos que vêm para a igreja, para a escola dominical, aprendem a Bíblia, lemos com eles a Bíblia em casa, e eles chegam numa certa idade, talvez na adolescência, e desinteressam-se pela igreja. Eles não parecem ver relevância na igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos lendo a Bíblia para eles, contando a história ou as histórias que estão na Bíblia para eles como coisas que aconteceram em séculos passados. Então ele só consegue ver o que nós estamos dizendo como algo no passado. Mas aí quando chega na adolescência, ele conhece este mundo com tantos desafios, ele não sabe fazer uma conexão entre o que ele aprendeu da Bíblia e este mundo. E parece que este mundo não está dando a ele nenhum mapa, nenhum guia para ele saber se conduzir. Ele aprendeu a ler a Bíblia sobre coisas passadas, mas ele não aprendeu a ler o seu tempo com a Bíblia. Então ele vai ler o seu tempo conforme os noticiários, conforme os seus professores de colégio. E vão ficar duas leituras contraditórias, a da Bíblia
e o dos seus professores, dos noticiários. As duas leituras não se combinam. Até certo ponto ele ainda consegue mantê-las em conjunto, dizendo que a Bíblia vale para o passado e essas coisas valem para o presente, vivendo em dois mundos, duplicando. Na igreja é assim, lá fora é assim. Nós temos que começar a ensinar os pequenos a ler o mundo com a Bíblia. Nós temos que começar a ensinar os adolescentes a ler o mundo com a Bíblia. Porque o que faz com que muitos deles, irmãos, sejam aliciados por esse mundo quando entram numa escola, entram numa universidade, é porque aprenderam a ler a Bíblia só como uma coisa do passado. Daniel na cova dos leões, Moisés entregando a lei, as muralhas de Jericó caindo, Jesus ressuscitando, os apóstolos pregando, coisa do passado. Ele está lendo o que aconteceu, mas ele não está percebendo que dali existem orientações para nós hoje, que dessas histórias existem aprendizagens para sabermos lidar com as coisas hoje. Se nós ficarmos só neste território, quando eles chegarem numa certa idade, eles não vão conectar o mundo da Bíblia com o mundo em que vivem, vão achar a Bíblia irrelevante e vão se desanimar com a igreja. Nós vemos às vezes teólogos que só se preocupam com exegese bíblica. Eu não estou desprezando a exegese, mas ela não pode ser a única coisa. A pessoa estuda a Bíblia para saber onde é que Paulo estava naquele tempo, como é que ele escreveu a carta, quais eram os problemas específicos daquela igreja. Ótimo que se faça isso, é importante. O sentido que eu imagino para ler o nosso tempo não vai entrar em descompasso com o sentido primário, histórico da Bíblia. Mas se nós ficarmos só dessa maneira e não sabermos como lidar com o nosso tempo, irmãos, nosso cristianismo vai ser árido, vai ser intelectual, não vai mobilizar nossos mais profundos afetos, porque não vai encontrar espaço para o tempo atual, para o tempo de hoje. Nós temos que ler a Bíblia e ler o mundo através da Bíblia, entender o que se passa. Se naquele tempo foi o Império Romano que perseguiu os cristãos, alguma coisa está ocupando o lugar do Império Romano e nos está perseguindo hoje. Se os judaizantes queriam a salvação por meio da fé, de liturgias, sacrifícios, alguma coisa hoje está agindo como os judaizantes faziam. Alguma coisa hoje quer combinar o cristianismo com a filosofia, como os gnósticos fizeram. Alguma coisa corresponde àquilo hoje. E nós temos que identificar, nós temos que ter o discernimento. Talvez um César de hoje seja um ministro de alta corte do Poder Judiciário. Talvez a perseguição de hoje nos venha através da censura. Eles não pedem que você negue o nome de Jesus, mas pedem que você negue tudo aquilo que é intrínseco à fé em Jesus. Nós temos que discernir, nós temos que aplicar a palavra. E Daniel fez isso. Ele leu para entender o seu tempo. Não era uma leitura meramente deleitosa. Não era um livro de literatura que ele quer ler no seu tempo de ócio, para ter uma ocupação, um hobby. Não. Ele queria entender o que estava acontecendo. E ele entendeu, lendo o livro do profeta Jeremias, lendo o livro da lei. Essa é uma leitura profética, uma leitura que confronta o nosso próprio tempo. Muita gente pensa que é um guardião da sã doutrina por manter confissões de fé tradicionais, por afirmar crer em coisas que estão ditas pelos nossos ancestrais, os nossos heróis da fé.
Mas a questão é se eles estão se portando em seu tempo como esses heróis da fé se portaram. É se eles estão entendendo que estas confissões de fé que os que nos antecederam fizeram eram respostas a demandas de seu tempo que queriam afrontar estas convicções. E se ele está pronto a dizer o que crê em relação a coisas novas que surgiram de lá para cá, que estão agora conosco e não estavam com eles. Não basta nós preservarmos documentos e afirmações de fé, é preciso que nós sejamos o que eles foram em seu tempo. É preciso que nós tenhamos essa leitura da Bíblia Sagrada. Daniel teve. Daniel fala que o povo de Israel foi culpado maximamente, não só porque transgrediu a lei, mas porque os profetas foram lá para advertir o povo e o povo não os ouviu. Em Daniel 9, versículo de número 6, diz assim: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel diz, não apenas o povo transgrediu a lei, o povo teve a chance de se arrepender. Deus não agiu com imediatez, o povo descumpriu a lei e veio o castigo, não. Deus enviou profetas, Deus enviou mensageiros, seus servos, que confrontaram o povo, confrontaram reis, confrontaram autoridades, mas o povo não os ouviu. E aqui é que está a grande coisa. Daniel leu a Bíblia profeticamente, porque ele leu-a para entender o seu tempo. E este era o papel desses profetas que foram enviados à nação. O sacerdote seria, digamos assim, o homem da exegese. O sacerdote lia o livro da lei de uma forma litúrgica para o povo, mas ele não era o responsável por fazer as aplicações. O profeta, entretanto, era aquele que aplicava. O profeta, ele pregava a lei, mas ele pregava a lei de maneira prática. Ele dizia exatamente em que o povo estava transgredindo a lei. Ele confrontava os costumes, os hábitos errados do povo com aquilo que prescrevia a lei. É imprescindível, irmãos, o papel dos profetas. Tem pessoas que leem a Bíblia e a Bíblia está condenando coisas que eles fazem, mas eles não estão percebendo, porque eles só estão vendo na Bíblia uma condenação de uma coisa, de uma época que já passou. Eles não conseguem ver que eles estão na mesma estrada desses anteriores, sendo que com uma nova roupagem. Para eles, se não tiver aquela exata palavra, eles não são capazes de reconhecer. Mas o profeta é aquele que vem para incomodar, é aquele que vem para dizer: isto é pecado. Moisés falou que não se deveria adorar imagens de escultura, mas o que nós temos no Pentateuco é o povo tentando adorar um bezerro. Quem lia o Pentateuco de uma maneira não contemporizada dizia: Moisés falou contra a adoração de imagem. O que nós temos aqui na história é a adoração de um bezerro. Então, se for um cavalo, não tem problema, era um bezerro. Essa é uma leitura errada, porque se está contra toda imagem de escultura, toda forma de representação visível de Deus. Note, eu tenho que saber fazer, nesse exemplo tão mínimo, eu tenho que fazer a aplicação, e os profetas eram os confrontadores. Um profeta, irmãos, ia pregar sabendo que poderia morrer, porque o povo se iludia, o povo achava que estava servindo a Deus corretamente, vivendo na hipocrisia, vivendo apenas de solenidades sem vida, e o profeta chegava e desmascarava o povo. O profeta era aquele que tinha o livro da lei de Moisés entendido de forma contemporizada. Ele sabia o que o povo estava fazendo de errado, ele sabia como fazer a aplicação, e ele confrontava o povo.
É interessante que nós falamos como pentecostais, renovados, muito do batismo no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo tem a ver com a formação de profetas na igreja de Cristo. Quando no dia de Pentecoste apareceram línguas de fogo para representar que os discípulos agora teriam uma língua inflamada pelo Espírito para pregar a palavra. E eles foram cheios do Espírito Santo, pregaram com intrepidez a palavra de Deus, falaram em outras línguas. Pedro se levantou, denunciou o pecado do povo. Pedro não foi falar de pecado, irmãos, abstratamente, não. Pedro diz: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Sua mensagem era tão contemporizada que naquele momento eles estavam falando em línguas. Ele disse: ele ressuscitou, está a exaltar a destra de Deus e derramou isso que vocês estão vendo agora. Uma confrontação direta. E Pedro explica, quando as pessoas perguntam, ao ouvirem o povo falando em línguas, o que quer isto dizer, Pedro explica: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão. Novamente no final, ele diz: e os servos e servas também profetizarão. Pedro diz que ali é o cumprimento de uma profecia de Joel, onde o Espírito Santo seria derramado e surgiria, irmãos, uma geração de profetas. Entendam, nós temos o dom de profecia no Novo Testamento, que edifica, consola e exorta. Mas Joel não estava falando diretamente desse dom de profecia. Joel é um profeta do Velho Testamento. Joel falou para ser entendido ao seu tempo. Os profetas que os judeus entendiam, profetizar naquele tempo que o judeu entendia, era um pregador inspirado pelo Espírito Santo, que encarava um rei, que encarava uma autoridade. Os profetas, irmãos, condenavam os sacerdotes desviados, confrontavam reis e confrontavam o povo. Joel falou segundo a linguagem do Velho Testamento, do seu tempo. Então, quando ele imaginou filhos e filhas profetizando, ele imaginou pregadores, pregadoras inspirados, que estariam confrontando o povo com o seu pecado e confrontando reis. Daniel diz claramente que profetas confrontam reis. Daniel 9 eu releio, o versículo 6: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Profeta, irmãos, pregava ao povo, mas profeta também encarava reis. Quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, é o que você vê: aqueles homens encarando as autoridades de Israel. Estevão, colocado para se defender diante do sinédrio que o iria julgar, porque ele pregava o evangelho. Em vez de se defender, ele prega de novo para o sinédrio. As autoridades diziam a Pedro, a João: nós já ordenamos a vocês que não falassem no nome de Jesus e que vocês não lançassem sobre nós, sobre as autoridades, a culpa pelo sangue deste homem. Mas os apóstolos dizem: nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vemos Paulo, irmãos, falando a autoridades, a Félix, a Agripa. Ele inclusive deveria, segundo o que Jesus havia dito, chegar até Roma para falar a autoridades, para confrontar os poderes deste século. Nós vemos Jesus falar também sobre isso lá em Mateus, no capítulo de número 10, a partir do verso 16. Jesus diz: e eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis
até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus nem fala que eles vão ser levados a reis para ganhá-los para Cristo, independente deles se converterem ou não, é para testemunho a eles. Eles vão saber o que é que vocês pensam, eles vão saber o que é que vocês pregam. E aí ele mostra que eles vão ser levados a essa condição no poder do Espírito, profeticamente. Veja o verso 19: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Note, a promessa do derramamento do Espírito Santo é para chegarmos, inclusive, diante de reis e autoridades e confrontarmos, irmãos, com coragem. Tem gente por aí que diz: eu sou contra esses pregadores ousados que estão confrontando coisas erradas que as autoridades estão patrocinando. Eles dizem: eu também discordo da ideologia de gênero, eu também discordo de casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu também discordo de aborto. Vamos falar contra isso, mas vamos falar genericamente, não vamos confrontar a autoridade, não. Meus irmãos, nós temos que dizer aos homens é que eles pecaram. Pedro disse: esse Jesus a quem vocês crucificaram. Nós temos que ter coragem. Mas essas pessoas dizem: não, se a igreja fizer isso, ela não vai ser respeitada, vai ser vista como uma igreja que tumultua. E meus irmãos, nós estamos aqui para quê? Para sermos um quadro na parede? Nós estamos aqui para fazer um rebuliço mesmo. Em Mateus 10, aqui mesmo, no versículo 34, Jesus diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Ele está querendo dizer, irmãos, que quando pregarmos o evangelho, nós vamos sofrer perseguição, vai vir a espada dos homens também contra nós, até nossos familiares nos perseguirão. Diz aí no verso 21, e o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mas nós estamos aqui à procura de respeitabilidade mundana. Como procuraremos se o versículo 22 diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos aqui, irmãos, é para confrontar. E eu vou dizer uma coisa: nós temos que ler mais história da igreja, história da reforma, para nós vermos o que é coragem, irmãos. Vemos o que é coragem. O povo evangélico é um povo corajoso. É um povo corajoso. Deixa aquela coisa pálida para os sacerdotes romanistas. O crente, irmão, é inflamado e corajoso. É corajoso. Os anabatistas pregaram e foram perseguidos ao longo da Idade Média. Quanto mais perseguidos, mais cresciam. Perseguidos aqui, iam para acolá, às vezes tinham proteção de nobres que simpatizavam com a vida pura que eles viviam e os protegiam. Depois vinha novamente no encalço o perseguidor, levados aos tribunais da Inquisição. Eles eram tidos como atrevidos contra aquelas autoridades, porque zombavam das suas asneiras teológicas, das suas ideias, falavam com coragem, com confronto. A igreja romana os chamava de a peste. Era como se fosse uma peste, assim ela dizia, porque a gente acaba com eles aqui e eles reaparecem acolá. Destruímos aqui e eles surgem lá do outro lado. John Wycliffe foi um homem corajoso, atacou, irmãos, o papado, foi perseguido, tirado da sua cátedra na universidade, e quando não tinha mais espaço para falar, foi traduzir a Bíblia.
Depois da sua morte, a igreja romana tinha tanto ódio dele que determinou que fosse desenterrados o seu corpo queimado e as cinzas jogadas nas águas. Mas ele colocou a Bíblia na mão de pessoas simples que começaram a pregar, e depois da sua morte surgiu o movimento dos Lollards, que chegou a continuar a existir até a época da Reforma, quando foi absorvido pelos movimentos da Reforma. Homens de coragem, de intrepidez, não era um guetozinho, eles cresceram porque eram corajosos, pregadores itinerantes, pregadores a céu aberto. John Hus também teve coragem, não renunciou à sua fé no julgamento do concílio de Constança, morreu cantando. Depois da sua morte surgiu um grande movimento dos hussitas. Lá na sua terra o movimento crescia, a perseguição vinha, mas o movimento crescia, se multiplicava, existe até hoje, através dos irmãos morávios, homens de coragem. Lutero recebeu uma ameaça de excomunhão de Roma, ele queimou a bula do Papa no meio da universidade, junto com inúmeros livros do direito canônico. Foi chamado para responder pelos seus atos diante do imperador, a maior autoridade daquele tempo, mas ele lá confrontou, disse: não vou voltar atrás, não me retratarei, minha consciência é prisioneira da palavra de Deus, aqui estou, que Deus venha em meu auxílio. E Deus, por sua providência, preservou a sua vida. E meus amados irmãos, mesmo com a oposição de imperador e de reis, o movimento cresceu na Alemanha. Inúmeros lugares da Alemanha se tornaram predominantemente luteranos, porque aqueles homens não abriam mão, não davam um passo para trás, iam adiante. O povo evangélico tem sacudido nações, ao longo da história tem sacudido nações. Lutero dizia: se a pregação do evangelho não trouxer tumulto, está errado. A pregação do evangelho ofende, sacode, traz tumulto. E ele dizia: e Deus me escolheu para isso, para poder acabar com diabos que apareçam na frente. Gente de coragem. John Knox foi para a Escócia fazer a reforma. Lá foi preso, colocado nas galés, se livrou, foi várias vezes para a Escócia pregar novamente, era perseguido, saía. Esteve um tempo em Genebra, um tempo na Inglaterra, não desistiu, irmãos. E mesmo com a rainha católica, ela teve que se dobrar, porque a reforma chegou na Escócia. Na Inglaterra, havia uma taberna, a taberna do Cavalo Branco, onde os primeiros reformadores se reuniam. Eles eram chamados de os alemães, porque liam os escritos de Lutero, eram acadêmicos, homens sofisticados, mas resolveram ser profetas, e saíram pregando. A maior parte deles terminou a vida queimado, degolado. Foram mortos aqueles homens. Mas a reforma triunfou na Inglaterra, porque eles não abriam, eles não retrocediam. Quando o iluminismo surgiu no mundo, os dois grandes países da Europa eram a França e a Inglaterra. A França católica logo cedeu ao iluminismo. Houve a Revolução Francesa, uma revolução cujos representantes falavam contra Deus, falavam contra a Bíblia. A Inglaterra ia sofrer a mesma coisa, mas aí Deus usou John Wesley, George Whitefield para sacudir aquela nação. Esses homens não encontraram espaço nos púlpitos, as igrejas fecharam as portas, então eles foram para as ruas, e houve um avivamento. E um observador disse: só não houve a mesma coisa que ocorreu na França, porque houve esse poderoso avivamento espiritual. A igreja está aqui, irmãos, para sacudir. A história do povo de Deus é a história que sacode nações. Ao longo da história, reis caíram quando foram contra o povo de Deus. Nós precisamos de um avivamento que traga uma mudança. Precisamos de uma geração de profetas, de gente com coragem, que confronte tudo isso. Mas veja o que Daniel fez.
Daniel 9, versículo de número 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Quando Daniel entendeu o que é que estava havendo no seu tempo, entendeu o que era preciso ser feito, o povo tinha que confessar o pecado a Deus, e Deus tinha promessas de restauração. Quando ele leu, entendeu a razão de tudo aquilo, entendeu o caminho para aquilo ali não ficar daquele jeito, então ele se virou e foi orar. E foi orar, irmãos, com jejum. E foi orar com súplicas, se vestiu de saco e cinza. Ele fez o que diz lá no livro de Moisés, que diz que quando o povo fosse levado cativo, se o povo confessasse a culpa, se arrependesse, ele se lembraria da aliança. Então Daniel começa a orar, traz a memória de Deus da aliança, traz a memória de Deus da sua misericórdia. No verso 5 ele diz: pecamos, cometemos iniquidade. No verso 8 ele diz: ó Senhor, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, a nossos reis, a nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ele se humilha, ele confessa, mas ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. E aí ele vai orando e diz no verso 11: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Ele confessa. Mas lá diz que se o povo orasse, irmãos, Deus iria ouvir, e ele vai clamar a Deus no verso 18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele confessa o pecado, diz que não tem justiça, mas lembra as promessas de Deus, lembra que o povo é chamado pelo nome do Senhor, e ele diz: nós não temos nada que merecer, mas por amor de ti mesmo, para a tua glória, ouve essa oração, reestabelece. É interessante, irmãos, que Daniel chegou jovem na Babilônia, depois esteve no Império Medo-Persa, e depois no Império Medo-Persa o povo teve permissão para voltar à terra, reconstruir a cidade. Daniel viu a coisa ruim, mas Daniel também pôde chegar ao tempo melhor, irmãos, porque era um homem de oração. Às vezes dura, às vezes demora, mas nós não podemos parar de orar, porque se nós não buscarmos a Deus, não virá. Daniel, irmãos, atravessou tudo aquilo ali, orando, buscando a Deus, até que o cenário começou a ter mudanças, Quando nós estivermos, irmãos, numa situação difícil, mantenhamos a nossa fidelidade como Daniel. Não desanimemos, como Daniel não desanimou. Daniel não esqueceu suas raízes, leu o seu tempo com a Bíblia e foi orar, e foi buscar a Deus. Sabe o que é que eu acho maravilhoso nessa parte aqui que nós lemos em Daniel 9, 2 e 3, no começo? É que a Bíblia diz: ele leu, entendeu a coisa pelo profeta Jeremias. Quando ele entendeu, ele virou o rosto e foi orar. A boa leitura da Bíblia é essa, é que você lê e cai de joelhos, você lê e começa a orar. A leitura da Bíblia é para lhe trazer estímulo de oração. Se você está lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus para o seu tempo, compreendendo o que está acontecendo, Deus também vai falar ao seu coração a solução. A leitura da palavra com oração, a leitura da palavra com oração. Nós falamos muito nisso. O crente tem que ler a Bíblia e orar. Praticamente, irmãos, são as duas coisas que nós entendemos que um crente tem que fazer sempre: ler a Bíblia e orar. Mas a questão é como você lê a Bíblia e como você ora. A sua oração é só uma liturgia, é só como se fosse
fosse uma reza. Ela é morta e mórbida, é o cumprimento de um dever. Sua leitura da Bíblia é só exegética para o passado, sem relacionar com o presente. Isso vai adiantar muito pouco. Mas leia a Bíblia dizendo: Senhor, através da tua palavra me mostra o que ocorre, me mostra o que tem que acontecer, me mostra como eu tenho que agir, dá-me o óculos para que eu veja. E Deus pela palavra vai mostrar a você. Quando Ele mostrar, você vai então orar, mas não vai ser uma oração de calendário litúrgico, não. Vai ser como Daniel leu e de repente ele diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor, eu me voltei para o Senhor para o buscar com oração e súplicas e clamor, com jejum, com saco e cinza, e começou a dizer: Senhor, nós falhamos, nós pecamos, mas o Senhor fez um juramento, uma promessa ao seu povo: por amor de ti mesmo, Senhor, perdoa, reabilita. Precisamos, irmãos, ter essa leitura da Bíblia e esse espírito de oração. É interessante, Daniel ali não podia fazer muita coisa. Ele estava bem restrito nos seus espaços, dentro ali daquele ambiente palaciano. O que ele podia era o que ele fez: falar com reis, mas muito pouco. Mas sabedor que ele não podia fazer tanto, então ele resolveu orar. A nossa oração é muito, irmãos. A nossa oração é muito: eu estou aqui, mas eu vou orar. A oração muda a história. A oração muda a história. A gente não ora para se aliviar das tensões, não. A gente não ora só para dizer que orou, não. A gente ora porque a gente crê. A gente crê no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Ele não é uma hipótese filosófica como os filósofos imaginam, não. Ele não é um Deus distante que a gente tem que subir uma escada de santos para chegar até Ele, não. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de filhos. Nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O nosso Deus é o Deus que ouve oração, é o Deus que move o seu braço, é o Deus que age, é o Deus que derrama do seu Espírito. Chegou a hora de nós nos humilharmos diante dEle. Senhor, nós temos sido falhos, nós temos errado. É hora de entendermos, irmãos, o perigo que está ao nosso redor. Essa operação diabólica para desmantelar da sociedade todos os valores cristãos. Nós temos que discernir o perigo, e depois de discernir pela palavra, nós temos que virar o rosto ao Senhor. O rosto ao Senhor. É dele que vem a resposta. Nós temos que pedir um avivamento poderoso do nosso Deus. Aleluia. Você não se inquieta, meu irmão. No passado, nós víamos muita gente endemoniada e a gente expulsando demônios. Hoje parece tão raro aparecer uma pessoa endemoniada. Você acha que os demônios resolveram ficar mais quietinhos? Ou nós temos perdido o poder e a autoridade? Alguém já deu uma explicação que eu acho até lógica, que a operação demoníaca no mundo pode ter diminuído em termos de possessão, porque os demônios agora estão agindo em termos de nação. Ou seja, como eles são potestades de principados, e as coisas se aproximam do fim, eles estão se dedicando menos a possuir pessoas, e eles estão agindo sobre reinos, sobre nações. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades nas regiões celestes. A Bíblia diz que no Armagedon serão os demônios que arregimentarão todas as nações contra Israel. Talvez nós possamos amenizar a coisa dizendo que os demônios estão atuando realmente nas nações, estão agindo, conforme a carta de Paulo a Timóteo, como espíritos enganadores, para trazer doutrinas de demônios, levando à apostasia, tirando a sensibilidade moral. Mas onde quer que eles estejam, nós temos que confrontá-los. Não me interessa se eu vou expulsar ele de corpos ou de algum outro lugar em que ele está agindo, eles estão agindo, mas eu tenho que confrontar demônios. E com certeza, irmãos, ainda tem demônios a possuírem pessoas. Nós temos que ter a unção do Espírito Santo para detectar isso,
Para confrontar isso, é preciso que a presença da igreja faça demônios se manifestarem e estremecerem. É preciso que nós confrontemos demônios que agora estão ocupados com nações, com esse processo de globalização. Esse negócio de globalização não é só uma questão tecnológica, econômica, não, irmãos. A agenda LGBT, a sodomia, todas as coisas ruins, legalização de drogas vem com isso. Tem demônios aí agindo em forças globais. É a igreja que tem que confrontar estes demônios. Você não se inquieta. Antigamente um crente era batizado no Espírito Santo e saía pregando a palavra por toda parte. Hoje em dia eu só vejo gente contando apenas que falou em línguas, que sentiu alguma coisa no corpo enquanto estava orando e falou em línguas. Eu quero saber dos pregadores intrépidos. Eu quero o batismo no Espírito Santo e fogo que sacode. Daniel Berg e Gunnar Vingre sacudiram este país, porque eles eram batizados no Espírito Santo, e as pessoas que eram batizadas no Espírito Santo saíam pregando a palavra por toda parte e ganhando almas. Você não se inquieta de ver gente dizendo que foi batizado no Espírito Santo e outro também, mas a gente não vê impacto, a gente não vê pregadores de praças, a gente não vê aquelas pessoas intrépidas. Onde está a convicção de pecado, irmãos? Onde estão aqueles que se convertiam em lágrimas, que sentiam contrição? Onde estão? Onde estão as conversões súbitas, ou até melhor, as regenerações súbitas? O cidadão era um drogado, aceitou Jesus, amanhã ele está limpo. Era um alcoólatra, cambaleante, aceitou Jesus, de repente estava sóbrio, e a vizinhança ficava assustada. As pessoas eram obrigadas a reconhecer que um milagre tinha acontecido, porque era repentino. Onde estão essas conversões? Nós temos pessoas que levantam as mãos para dizerem que vão aceitar Jesus nos nossos cultos, e nós nunca vemos depois. Alguma coisa está faltando. É preciso inquietação, irmãos. Muitos viveram tempos em que estas coisas eram comuns, a glória de Deus se manifestava. Esses é que tem que sentir. Muitos mais jovens não viram isso e pensam que as coisas foram sempre dessa forma lenta que estamos agora, mas somos nós que vimos que temos que nos inquietar e dizer para os mais jovens: não é assim, não é para ser assim. É preciso dizermos a Deus: Senhor, onde foi que nós erramos? Mostra onde nós erramos, onde temos falhado. É preciso ouvir a voz de Deus e virar o rosto para Ele. Atende-nos, Senhor, atende-nos. Deus ainda está lá. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá em Lucas, no capítulo de número 18. Sabe o que nós temos hoje, irmãos? Muito humanismo na igreja. Muito humanismo. Nós estamos tentando resolver problemas morais com psicólogos. Nós estamos tentando fazer as pessoas se reformarem, porque regeneração é súbita, por meio de uma educação e uma vigilância constante. Nós temos tentado fazer a obra de Deus sem direção do Espírito, só por estratégia e planos humanos que não estão funcionando. Precisamos voltar àquele tempo, irmãos, em que fosse qual fosse o pecado, se resolvia com o joelho no chão e lágrimas nos olhos. Que pessoas vinham e se dobravam diante de Deus. Havia aquele barulhão que assustava a vizinhança. Não tinha ritmo de música, não era agradável, a sonoridade não era boa, era grito, gemido, choro. Mas eu garanto uma coisa: os que se levantavam dali não eram mais o mesmo. Um poder transformador agia sobre eles. Em Lucas 18, 7 e 8 diz assim: e Deus não fará justiça, é Jesus quem fala, aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, ainda que demore para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Entenda, ele está dizendo, o Deus verdadeiro ainda ouve oração. Ele vai fazer justiça, ele vai atender os que clamam a ele dia e noite. O problema é o seguinte: quando estiver próximo da minha vida, será que ainda tem fé para crer nisso? Será que ainda haverá fé? Ou será que os homens estarão tentando resolver as coisas humanamente? Jesus faz uma promessa e diz um perigo do fim dos tempos, a falta de fé. Ele diz, o perigo é esse: quando eu vier, vou encontrar ainda fé na terra? O problema é fé, porque Deus ainda faz justiça aos que clamam a Ele dia e noite, e não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Daniel estava orando, eu não li essa parte, mas um anjo apareceu a ele para revelar o plano de Deus para ele. Disse uma coisa maravilhosa para ele, diz: Daniel, o homem muito amado. Gabriel disse para ele, o anjo: Daniel, muito amado. Por que ele era amado, irmãos? Porque ele entendia o plano de Deus, porque o seu coração estava sintonizado com o de Deus. Quando você começar a dobrar os seus joelhos, Deus não vai ser mais um estranho, Ele vai estar próximo de você, Ele vai se apresentar a você e vai dizer: pessoa muito amada. O nosso Deus, irmãos, quer ter intimidade conosco. Daniel orou, e no final da oração o anjo chega para revelar sobre o futuro, para dizer estas coisas a ele, e para dizer que ele é um homem muito amado. Anda com Deus e seja como Abraão, foi chamado amigo de Deus. Tenha o coração afetuoso de oração, como o de Davi, para ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Seja como Daniel, para ser chamado amado de Deus. Deus não mudou, Deus é o mesmo, Deus está aqui, Deus ainda opera, Deus ainda faz milagres, Deus ainda transforma vidas. Depressa Ele atende os que o clamam. Mas nós estamos olhando para onde? Estamos olhando na horizontal para coisas terrenas? Ou estamos entendendo a palavra que Deus fala para hoje? Estamos discernindo o que está acontecendo hoje com os óculos da Bíblia, e estamos virando o nosso rosto para Ele. Vire-se para Ele. É do Senhor que vai vir a resposta. Chegou a hora de olhar para Ele, olhar para o Senhor, clamar a Ele. Vamos clamar por um avivamento, vamos clamar por uma visitação. Eu não quero, irmãos, que continue assim. Eu estou angustiado como Daniel, e eu sei que é Deus que pode trazer a resposta. Vamos ficar de pé. Soberano Deus, nosso Pai, desperta-nos para a oração, Senhor. Opera em nossas vidas. Faze-nos ler a Tua palavra, meu Deus, conforme ela tem sido enviada para nós hoje. Que tenhamos o discernimento, Senhor, e que ela nos leve à oração, à súplica, ao clamor, a confiança nas promessas de Deus, a esperar no Senhor, que fez os céus e a terra. Opera, nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu lembro aos irmãos que neste sábado nós teremos o culto da comúnia, a partir das 19 horas. Eu convido a todos, peço a presença de todos. O tema é a simplicidade cristã e a filosofia. Então todos são convidados neste sábado, não às 19h30, mas às 19 horas.